guerra, né? Os homens vão falar transformados, eu falo para, e as mulheres falam transformar. Tá bom? Vamos ensaiar? Os homens falam? Transformar. Nossa, que fraqueza forte, Jesus. Não está transformando ninguém desse jeito. Vamos lá. 1, 2, 3. Para. De novo, vamos lá. Homens. Para. Está melhorando. Vamos lá. Transformados. Todo mundo se perdeu agora. Vamos lá, homens. 1, 2, 3. Para. Agora vamos inverter. As mulheres começam, falam transformados. Vamos lá. 1, 2, 3. Para. Mais uma vez. Para. Isso é o que Deus nos chamou a fazer. Deus nos chamou para sermos transformados, para transformar. Deus nos chamou para podermos influenciar as pessoas. O último dado do IBGE, eu fiz questão de pesquisar isso essa semana. O último dado do IBGE afirma que nós passamos de 207 milhões de brasileiros. Passamos de 207 milhões de brasileiros na nossa nação, e também o IBGE afirma que a porcentagem evangélica está chegando quase a casa dos 5%, né? Diante das marchas e tudo que estamos vendo aí, está se rendendo e afirmando, eram 22% e agora eles estão afirmando que estamos chegando a casa dos 25%. Gente, 25% de 207 milhões de pessoas no Brasil, isso presume dizer que nós temos uma média de 51,75 milhões de cristãos no Brasil. Amém. 51 milhões, 700 e quase 52 milhões de pessoas evangélicas. O que é chocante é que, embora chegamos a 1/4 da população evangélica no país, nós estamos vendo uma sociedade que está indo cada vez pior. Uma sociedade que está indo de mal a pior a cada vez, né? Estamos vendo aí cada vez mais corrupção, cada dia se descobre uma nova falcatrua aí do governo, e se não bastasse esse caos na esfera política, nós temos ainda a sociedade desajustada, presídios superlotados, a segurança pública indo de mal a pior, a saúde indo de mal a pior, e a corrupção generalizada em quase todas as esferas e quase todos os lugares. Isso é muito triste, a gente entender que somos quase 25%, quase 1/4 da nação, e não estamos transformando, e não estamos influenciando. A psicologia afirma que todos nós somos influenciados pela maneira em que nós fomos criados e também pelo nosso ambiente, ou seja, nossos amigos, cultura, lugar onde vivemos, né? Isso explica muitas vezes a situação do Rio de Janeiro, né? O que uma criança do morro ela tem como referencial? O que uma criança que vive, cresce, nasce, cresce nos morros, ela tem como referencial? Se nós olharmos por esse prisma, nós vamos definir quais são os heróis de uma criança que nasceu nos morros no Rio de Janeiro. Os heróis deles vão ser justamente os traficantes, os heróis deles vão ser os bandidos, os heróis deles vai ser muitas vezes o tráfico. E aí você vê que passa ano, entra ano, passa ano, entra ano, esse ciclo ele vai aumentando. Por quê? Porque nasce mais criança, vê mais referencial, e se não bastasse ver mais referencial, então na verdade reproduz aquilo que ele vê. Então são crianças que estão sendo influenciadas, e inúmeras crianças que vêm de lares destruturados, de lares desajustados. Nós somos uma geração, na verdade, que vem de uma situação desequilibrada. Agora, ainda falando em questão de psicologia, nós definimos 3 classes de pessoas na sociedade. 3 classes de pessoas. A primeira delas, as influenciáveis. A classe dos influenciáveis é a massa. A classe dos influenciáveis é a classe que vai com a maioria. E, infelizmente, é o maior número de pessoas que existe em uma nação. 70% a 80% são influenciáveis.
E aí então nós vemos que é o maior número de pessoas que vai de acordo com o que a onda diz, que vai de acordo com o que a maré determina. E o mais triste é justamente nós observarmos que os influenciáveis são influenciados por aquilo que eles veem na sociedade. A segunda classe que nós podemos definir são os que influenciam. Os que influenciam. Primeiro, influenciáveis. Segundo, os que influenciam. Os que influenciam, na verdade, é a menor classe da sociedade. Não chega a 10%. Numa sociedade de 207 milhões, você tem menos de 10%. 8 a 9% de pessoas que influenciam. Só que os que influenciam, na verdade, eles galgam as maiores e melhores oportunidades. Os que influenciam são os que estão na mídia, são os que estão muitas vezes na rádio, na TV, na internet, são os que estão muitas vezes coordenando movimentos. Então os que influenciam, na verdade, embora seja uma pequena classe, eles movem a massa dos influenciados. E dentro dessa posição, nós temos uma terceira classe, que é a segunda maior grupo, que é a classe dos indiferentes. Não são nem influenciáveis e nem influenciadores. Então a classe dos indiferentes, tanto faz como fez. Essa é a segunda parte. Qual classe você está? Os que são influenciados? Os que influenciam? Ou os indiferentes? Não tem como você fugir de uma dessas três classes. De qualquer jeito você vai ser um deles. O problema é que a maior quantidade da sociedade e grande parte das igrejas tem sido influenciada. Então eu chego a uma conclusão que a igreja, em muitos aspectos, embora nós estejamos a 1/4 da população brasileira, 25% da população brasileira, eu chego a uma conclusão que em muitos aspectos nós não temos sido referenciais de mudança. Jovem tem um potencial incrível, mas não está influenciando, porque ou ele está indiferente ou ele está sendo influenciado. E Deus não te chamou para ficar na classe dos indiferentes. Deus não te chamou para ser influenciado por ninguém. Deus te chamou para influenciar. Deus te chamou para que você possa contagiar as pessoas com a verdade do Evangelho, da Palavra de Deus. Deus te chamou para você transformar o mundo. Ou seja, você tem que ser justamente o grupo de pessoas que influencia. Você tem que ser o grupo de pessoas que lidera, o grupo de pessoas que traz vidas atrás de você, porque aquilo que te alcançou, o Evangelho, o poder de Deus, o poder para mudar o mundo, tem que alcançar outras pessoas. Então Deus nos chamou para que possamos influenciar uma geração. Deus nos chamou para transformarmos uma geração. E para transformarmos uma geração, nós não podemos nos acomodar à forma deste mundo. É extremamente emergente e necessário a instauração de uma profunda mudança nas nossas vidas. Nós precisamos de uma transformação que nos leve ao centro da vontade de Deus para essa geração. Em cada geração Deus levanta um grupo. A minha oração é que você esteja nesse grupo que o Senhor vai levantar. Em cada geração Deus destaca algumas pessoas. Você observa a palavra de Deus, gente, tinha tanta gente que vivia no Egito, só de homens, 600 mil homens. Deus levantou Moisés. Moisés para influenciar, Moisés para convencer, Moisés para poder falar: ei, vamos sair do Egito, ei, você pode sair da caixinha, vocês viveram aqui 430 anos, mas existe algo lá fora. Então, na verdade, você observa que em toda geração Deus levanta alguém, em toda geração o Senhor levanta uma pessoa, um grupo de pessoas para poder transformar a situação que está acontecendo nessa geração. Então hoje eu quero falar com vocês sobre esse tema muito bem escolhido: transformados para transformar. Precisamos de uma transformação que nos leve ao centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Precisamos de um toque de Deus, precisamos de uma transformação para que de fato
possamos salgar esse mundo, para que de fato possamos resplandecer como luz no meio das trevas, no meio desse mundo que jaz no maligno. A nossa missão é representar com excelência o reino de Deus na terra, e a nossa missão é levarmos, semearmos a palavra viva de Cristo ao pecador, se funcionarmos realmente como sal da terra e luz do mundo. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, nós vamos focar aí em versículos 1 e 2. Quem achou, diga, eu achei. Quem não achou, diga, eu ainda não. Romanos 12, quantos acharam? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão. Paulo começa no versículo 1 dizendo: eu faço um clamor insistente, eu rogo a vocês, como? Pela compaixão de Deus, que apresentei o quê? Os vossos corpos. Paulo está nos desafiando a uma vida diferente. Nós vamos analisar esses dois versículos hoje, para você poder entender o que Deus tem para você nessa geração. Em primeiro lugar, nós precisamos de uma profunda transformação de Deus nas nossas vidas. Nós necessitamos de um toque da glória, de um toque do Espírito. Nós necessitamos. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de um encontro com Deus para que possamos descobrir a nossa identidade. Chega de ser vítima. Os jovens de hoje em dia estão caindo por esse lado de vitimização. Deus te chamou para influenciar, Deus te chamou para transformar, Deus te chamou para poder levantar uma bandeira, Deus te chamou para poder fazer a diferença. Ou seja, nós precisamos de um toque do Espírito Santo de Deus, para que Ele possa transformar as nossas vidas. Agora, que transformação que o cristão precisa fazer? Que transformação? Quem escreveu essa carta, na verdade, foi Paulo, o apóstolo. E Paulo escreveu a carta aos Romanos no ano 56 depois de Cristo. E Paulo tinha propriedade para falar sobre transformação. Quem conhece a história de Paulo? Paulo, na verdade, ele era Saulo. Saulo era perseguidor da igreja. Saulo era perseguidor dos cristãos. Saulo era inimigo da igreja. E sabe o que é uma pessoa ser inimigo? Defender uma bandeira. Eu vou matar esses crentes, eu vou acabar um por um. Ele estava indo para Damasco para poder pedir cartas, para poder pedir autorização às autoridades para ele matar legalmente. Olha, eu tenho carta para te matar, você está morto. Era isso que ele estava fazendo? Ele, na verdade, tinha ido pedir cartas para poder acabar com esse grupo de crentes, seguidores de Jesus, que se chamavam na época os do caminho. Então nós observamos que ele era inimigo do Evangelho. Aliás, Paulo, ele tinha, na verdade, como perseguidor dos cristãos, ele foi cúmplice, não só da morte de Estevão, como de muitos outros cristãos. Ele foi cúmplice, jogaram as vestes aos pés de Saulo. Então você observa que ele estava indo a Damasco para pegar mais cartas, para matar mais cristãos. Até que no caminho de Damasco, ele cai no chão, ele tem um encontro com a glória de Jesus, a ponto de ficar cego, um clarão, um resplendor da glória. Ele cai no chão, e ele limpa os olhos, não enxerga mais nada, e ele pergunta: quem és? Sou Jesus a quem tu persegues. Interessante, não dá tempo de ler esses textos.
Mas é interessante que ele já fala: que queres, Senhor? Já chama Jesus de Senhor já. Todo mundo persegue o Evangelho quando não tem encontro com Cristo. Todo mundo persegue o Evangelho quando não tem uma experiência com Deus. Todo mundo persegue o Evangelho enquanto na verdade não pensa no juízo final. Porque naquele grande dia, quando você aparecer diante de Jesus, aí vai ser tarde você querer chamá-lo de Senhor. Então você tem que resolver a sua vida aqui. Você tem que resolver a tua situação aqui. Ou seja, ele tem um encontro com a glória de Jesus a ponto de ficar cego. E eu amo a glória de Deus, porque todos os homens que tiveram um encontro com a glória foram transformados. Moisés teve um encontro com a glória a ponto de ele descer do monte com o rosto resplandecente, o rosto brilhava, o rosto reluzia. Aonde eles passavam, Moisés passava, as pessoas diziam: Moisés, eu não consigo ver o seu rosto, o que está acontecendo? Aleluia. Muitas vezes a gente acha que isso foi só para Moisés. Não foi. Deus pode fazer isso hoje. Deus pode fazer isso hoje. Hoje está pregando lá na Igreja Batista da Lagoinha o pastor Mike Bickle. O pastor Mike Bickle é pastor lá nos Estados Unidos. O Leif foi membro, meu irmão Leif, foi membro da igreja do Mike Bickle por um tempo. E tinha um grupo de jovens, adolescentes, que eles estavam entrando de férias. E a hora que eles estavam entrando de férias, faz 2018? 2013, faz 5 anos. A hora que eles estavam entrando de férias, eles fizeram um voto de santidade, eles fizeram um voto de nazireado. Então eles decidiram se retirar. Quanto tempo temos de férias? 40 dias? Então nós vamos ficar 40 dias de jejum e oração, vamos clamar ao Senhor pela glória. Acho que eram 5, 6 jovens só. E eles foram para o monte, começaram a clamar e pedir a glória de Deus, revestimento de Deus, a glória de Deus e revestimento de Deus. E foi algo tão impressionante, impactante. Isso hoje está no livro Voto de Nazireu, tá? É um livro da orvalho.com, muito bom o livro. Passou os 40 dias, eles voltaram para as aulas. E um dos garotos que tinha influenciado, que tinha realmente contagiado as pessoas de fazer isso, voltou para a sala de aula e ele tinha uma questão. Meu Deus, não aconteceu nada, nem um sinalzinho, nada aconteceu, e eu fiz o jejum em vão. Primeiro dia de aula, de repente entra uma colega de classe. Ela era dark, pintava as unhas de preto, batom preto, só vestia de preto, só vivia no cemitério. E aí, na verdade, como emo, né? Gótico, isso, essa palavra, Gustavo, gótico. Sempre esqueço dessa palavra. Aí, a hora que ela entra na sala de aula, ela olhou para o rosto do garoto, ela falou: o que aconteceu? Por que o seu rosto brilha? E ela caiu de joelhos e ela começou a gritar para esse garoto: eu quero que o meu rosto acenda como o teu rosto. Ele não via o brilho, mas ela viu a glória de Deus. E aí, de joelhos, ela começa a dizer: o que eu preciso fazer para ter essa luz na minha vida? Esse garoto só buscou a glória. Ele não perguntou, ele não pregou, ele não leu nenhum texto, ele não fez o apelo. Ele simplesmente se encheu da glória. Precisamos de uma geração que se encha da glória. Precisamos de uma geração que seja transformada pela glória de Deus. Precisamos de uma geração que seja cheia do poder do Espírito Santo, a ponto de você sair nas ruas e as pessoas caírem de joelho e falar: o que você tem que eu não tenho? Não podemos mais ser influenciados pelo que o sistema do mundo quer que a gente faça. Nós temos que influenciar, nós temos que ser modelo, nós temos que ser exemplo, nós temos que ser transformados para transformar uma geração. Nós temos que ser cheios do poder, cheios da unção, cheios da glória de Deus, a ponto das pessoas olhar para você e falar: eu quero o que você tem. A luz, ela não prega, ela não fala, mas quando ela está conectada, ela ilumina. E aonde ela ilumina, as trevas se dissipam.
E Jesus olhou para nós e Jesus disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Jesus não disse: se esforce para ser luz, se esforce para ser sal da terra. Não, ele disse: vós sois. Mas aí ele complementa: mas se o sal for insípido, para nada presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Então, na verdade, nós observamos que Paulo, de perseguidor, ele matava os cristãos, ele foi conivente, cúmplice na morte de Estevão, ele foi pegar mais cartas para poder matar mais cristãos, até o tempo de ele ser cheio da glória, até o tempo de ele ser transformado pela glória. Então, na verdade, Paulo tinha propriedade para falar sobre transformação. Paulo tinha propriedade para falar sobre transformados para transformar. Porque na hora que ele teve uma experiência com a glória, na hora que ele teve um encontro com a glória, ele não conseguiu ficar com aquilo só para ele. Ele quis contagiar as pessoas, ele quis levar isso para as pessoas. Ele se levantou para pregar o evangelho a toda criatura. Então, por quê? Porque ele entendeu que era uma obrigação dele pregar o evangelho. Vai lá comigo para 1 de Coríntios, capítulo 9, versículo 16. 1 Coríntios 9,16. Porque se eu anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Paulo se via na responsabilidade. A glória me alcançou e eu fui transformado, então agora eu tenho que transformar. Agora nós temos que entender que quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, Paulo não escreveu para todas as pessoas de Roma. Paulo escreveu a carta aos Romanos somente para os da igreja. Paulo escreveu a carta aos Romanos somente para os crentes, só para os cristãos de Roma. E agora o que acontece? Paulo incentivou os cristãos a serem transformados e parar de ser modelado segundo os sistemas das coisas deste mundo. É isso que nós precisamos hoje. Os sistemas das coisas de que Paulo falou incluía o que as pessoas de Roma achavam que era certo ou errado, e também incluía os costumes dos romanos. O sistema que governava na época era o sistema romano, então incluía a conduta, incluía o modo de viver, o modo de andar, o modo de falar, o modo de se vestir. E essa carta de Paulo aos Romanos, na verdade, nos mostra que haviam irmãos dentro da igreja de Roma que ainda andavam e agiam como o mundo age. Haviam irmãos dentro da igreja de Roma que pensavam como os romanos pensavam. E tem muita gente hoje dentro da igreja pensando e agindo como o mundo age, pensando e agindo como o mundo pensa. Ei, Deus não te chamou para ser mais um na maioria. Deus te chamou para ser diferente. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus não te chamou para ser igual ao que a sociedade está querendo que você seja. Deus te chamou e te separou. Ele, desde o ventre da tua mãe, Ele chamou você pelo seu nome para você ser transformado para transformar outras vidas. Muitos membros da igreja de Roma estavam sendo influenciados pela sociedade. Agora, a transformação que nós precisamos, ela é muito além da comida ou da roupa que nós vestimos. Nós somos ensinados desde criança que algumas coisas são certas e outras coisas são erradas, só que as pessoas têm opinião diferente entre certo e errado. Além disso, a consciência também influencia nas escolhas que fazemos. Então, na verdade, o que acontece? O certo e o errado, eu tenho que ver na verdade da palavra de Deus. Esse tem que ser o nosso referencial. Eu quero destacar alguns pontos necessários que eu identifico que foi o motivo por que Paulo queria falar sobre não vos conformeis com este mundo. Não tomeis a forma desse mundo. Em primeiro lugar, decidirmos romper com o velho estilo de vida. Decidirmos romper com os padrões e tradições mundanas.
O texto que nós lemos de Romanos 12, ele nos fala de forma profunda. Paulo começa mais do que um pedido. Paulo diz: eu rogo a vocês, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, o quê? Que apresentei o vosso corpo. Diga comigo, corpo. Interessante que os pecados acontecem no corpo. Mas Paulo está dizendo que o corpo tem que ser apresentado como sacrifício diante de Deus. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não a nós, que é o nosso culto racional. Ou seja, nós temos que entender: Evangelho de Cristo é uma vida de renúncia, Evangelho de Cristo é uma vida de negação. Olha lá comigo, Mateus capítulo 16, Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículos 2 em diante. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã: hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Olha só o que Jesus diz agora: uma geração má e adúltera pede um sinal, nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Deixando-os, retirou-se, passando seus discípulos para outra banda, tinha se esquecido e fornecer-se pão. E Jesus diz: adverti-vos e acautelai-vos de fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, e nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? E nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes, e não vos falei a respeito do pão, mas não vos guardeis do fermento dos fariseus? Nós não podemos entrar na geração má e adúltera, nós não podemos entrar na geração dos fariseus. Olha lá comigo, Lucas capítulo 9, Evangelho de Lucas capítulo 9, e veja só o que Jesus nos diz no versículo 3: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestes, e em qualquer casa que entrar, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo dali, sacudi o pé dos vossos pés, o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. A gente observa que o Senhor Jesus sempre ele falou acerca da importância de eles cumprirem o ministério. Agora vai para o versículo 23 e observa o que Jesus diz no versículo 23. Dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. O que seria negue-se a si mesmo? Quem poderia me ajudar aqui hoje, nessa noite? Vamos de cada vez, precisa falar todo mundo junto assim. Oi? Negar sua própria vontade. Que mais? Negar suas emoções, planos, prazeres da carne, sua razão. Se alguém quiser me seguir, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Hoje em dia não se prega mais o evangelho da renúncia. Hoje em dia não se fala mais: negue-se os prazeres da carne, negue-se a razão, negue-se os planos, negue a sua própria vontade. Mas Jesus disse: se vocês querem ser meus discípulos, se vocês querem fazer o que eu vos mando, negue-se a si mesmo. Cuidado
com o que dizem por aí em algumas igrejas que se dizem evangélicas? Pode fazer o que você quiser. O importante é ser feliz. Ser feliz e ir para o inferno feliz. Só que a hora que chegar no inferno, você vai ver a tristeza que é. Toda a felicidade que você teve no mundo, o resto da eternidade vai ser de choro, lamento, pranto, dor e agonia. E aí não tem mais como sair de lá. Quem vai para lá? Os que não negaram-se a si mesmo. Agora, interessante que Jesus, gente, a minha Bíblia tem as palavras de Jesus em vermelho, então fica mais fácil saber quando é Jesus que está falando. Alguém tem a Bíblia com a palavra de Jesus em vermelho? Só lendo. Meu Deus do céu. Aleluia. Mais uma irmã, duas, comigo três. O aplicativo também tem? Olha aí que maravilha. Baixa o aplicativo que a palavra de Jesus seja em vermelho. É palavra de Jesus. O que Jesus está dizendo? Se alguém quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz. Para com essa que Jesus já levou a cruz, a gente não precisa levar. Tem uma cruz que tem que levar. Tem uma cruz de renúncia, tem uma cruz que você tem que mortificar a carne, tem uma cruz que você tem que renunciar, negar-se a si mesmo, tem uma cruz que você tem que tomar para poder ser aprovado por Deus. Existe nesse mundo caminhos de morte, mas existe um meio de você sair desses caminhos de morte, é negando-se a si mesmo, é renunciando-se a si mesmo, é tomando a sua cruz, ou seja, mortificando a carne todos os dias. Olha lá o que Salomão, o homem mais sábio da sua geração, declarou. Provérbios capítulo 16, versículo 25: há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Se nós quisermos ser transformados para transformar, nós precisamos aprender a passar pela porta estreita. Mateus capítulo 7, versículo 13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram pela porta larga. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, há poucos que a encontram. Se você quer uma vida aprovada, tem que ser de renúncia e porta estreita. E a porta estreita só passa a sua medida. Não dá para carregar bagagem. A mala não entra. Aleluia. Então você tem que tirar as mazelas da vida, negar-se a si mesmo e passar pela porta estreita. Por outro lado, nós sabemos que o diabo é o Deus desse século. Por outro lado, nós sabemos que Satanás é o Deus que domina o sistema das coisas deste mundo. O mundo jaz no maligno. Estamos nadando contra o sistema, estamos nadando contra a maré, estamos nadando contra a correnteza. O diabo controla os padrões e os ditados do mundo, ou seja, aquilo que o mundo acha que é certo, é errado. Tem que renunciar. E aquilo que muitas vezes é pregado como errado é certo. Então nós temos que discernir de acordo com a palavra de Deus. Quando Paulo nos dá Romanos capítulo 12: rogo-vos, pois, quem? Eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamados. Rogo-vos, pois, quem? Paulo, aquele apóstolo que foi transformado pela compaixão de Deus, que faça o quê? Que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. Paulo está colocando toda a sua força e coração numa expressão que nos remete a uma mudança profunda. O quê? Rogo-vos. Eis aí um desafio que precisa ser cumprido com todo o empenho e força diante de Deus.
há uma natureza adâmica dentro do ser humano, e essa natureza adâmica é o prazer, essa natureza adâmica é o pecado, essa natureza adâmica muitas vezes domina o velho homem. Enquanto o velho homem for o teu estilo de vida predominante, você nunca vai conseguir transformar ninguém. Enquanto a natureza adâmica falar mais forte, você não está na porta estreita. É necessário que haja em nós uma disposição de romper com a velha criatura, de romper com o velho estilo de vida. Para quê? Para receber o novo de Deus. Isso se dá quando nós nos apresentamos diante de Deus, os nossos corpos, como sacrifício vivo. Ou seja, a carne está pedindo algo, você vai falar, por amor a Deus eu não vou fazer. A carne pende ao pecado, você fala, Senhor, por amor à salvação, a minha vida eterna, a minha eternidade. Paulo está nos ensinando que esse é o culto racional que nós devemos apresentar diante de Deus. Ou seja, Deus te traz aqui nessa noite e te pergunta, você tem rompido com o velho homem? Você tem rompido com os padrões do mundo? Uma vez tendo crido em Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, você tem abandonado o velho estilo de vida do pecado? Aceitar a Jesus e saber que Ele veio a esse mundo não é suficiente. Você tem que tê-lo como Senhor da tua vida. E quando Ele é Senhor da tua vida, você tem que obedecer o que Ele te pede. Sim, Senhor. O próprio Jesus disse, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Não basta saber que Ele veio a esse mundo, que Ele morreu e ressuscitou. Você tem que submeter ao senhorio de Jesus. E para submeter ao senhorio de Jesus, é renúncia, é evangelho da cruz, é negar-se a si mesmo, negar os desejos, os prazeres da carne, é negar a vontade da alma. Mas Paulo continua, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós formos observar o sacrifício que agrada a Deus, se quisermos ser aprovados, se quisermos agradar a Deus, nós temos que viver segundo a sua palavra. O texto nos fala de sacrifício vivo, santo e agradável. Uma vez você tendo seu passado morto, o controle pleno da tua vida nas mãos de Cristo, você vai ter uma vida instaurada e restaurada pelo poder do Altíssimo. Agora, vencer hoje não te garante vencer amanhã. A luta é diária, a luta é contínua. E Paulo nos diz que é uma batalha da carne contra o Espírito e do Espírito contra a carne. Olha só o que Paulo nos diz em Romanos capítulo 7, versículo 15. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso eu não faço, mas o que eu aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço, isto é, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Paulo está nos desafiando a mortificarmos as vontades da carne. À luz do mortificar a própria carne, o Espírito Santo tendo domínio sobre as nossas vidas, assim nós celebraremos ao Senhor em adoração. Você quer prestar um culto agradável a Deus? Mortifica a tua carne. Você quer prestar um culto aceitável diante do trono? Negue-se a si mesmo. Renuncie às tuas vontades. O culto que agrada a Deus nem sempre agrada aos homens. Terceiro lugar, militarmos contra os valores do sistema mundano,
Não vos conformeis com este mundo. Não tomeis a forma da forma. A palavra conformar é quando você bate o bolo, coloca na forma, você põe no forno. A hora que você tira do forno e você tira o bolo da forma, que forma que ele fica? Forma da forma. O que Paulo está dizendo, você não pode se amoldar ao padrão do mundo, você não pode estar similar ao mundo, você não pode se conformar com os padrões deste mundo, mas você tem que transformar os padrões desse mundo pelo poder da palavra de Deus. No mundo há uma forma que nos quer nos amoldar. Você tem que ser assim, você tem que ser feliz, você tem que fazer o que você quer. Só que o mundo não fala que fazer o que quer ou satisfazer os prazeres da carne vai para o inferno. Entrar nos padrões do mundo desagrada a Deus. Adequar aos padrões do mundo desagrada a Deus. Nós podemos então dizer que nós estamos numa batalha acirrada contra o mundo. E a nossa atitude tem que ser querer Deus, querer a glória, atrair a glória, ser transformado pela glória. Olha só o que o apóstolo João nos diz, 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo 15: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deus te chamou para perpetuar um legado. Deus te chamou para influenciar uma geração. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para poder transformar, para ser transformado, para poder transformar. Quarto ponto: nós somos renovados pela mente de Cristo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Agora, se você não está conectado com a palavra, não vai renovar a mente. Se não vai renovar a mente, você não pode ser transformado. Então você tem que, na verdade, se alimentar da palavra. O entendimento do servo de Deus é o seu pensamento sendo conduzido segundo o caráter de Cristo. Em 1 Coríntios, Paulo nos diz: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O servo de Deus, ele precisa ser conduzido pela mente de Cristo. O servo de Deus, ele precisa ser guiado pelo poder da palavra, não pelo que o mundo está dizendo, não pelo que a sociedade está querendo você fazer, não pelo que estão querendo pintar você. Não, o servo de Deus, ele tem que ser conduzido pela mente de Cristo, tem que ser conduzido pela palavra da verdade. Isso se dá quando ele se deixa ser renovado, quando a renovação do seu entendimento vem pela palavra de Deus. Isso se dá com o envolvimento da oração, da palavra de Deus, a participação da obra efetiva. Então essas são as atitudes que irão gerar mudança profunda na tua vida. Daquele que quer professar ser um cristão em Cristo Jesus, deixa Cristo ser Senhor da tua vida. Penúltimo ponto: o cristianismo tem que ser o seu estilo de vida. Não vos conformeis, mas transformai-vos, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável. O que dizer de alguém que rompeu com o velho estilo de vida? De alguém que se tornou sacrifício que agrada a Deus, de alguém que negou-se a si mesmo, de alguém que tomou sobre si a sua cruz, de alguém que vive lutando contra os valores deste mundo e se deixa ser renovado pela mente de Cristo. Não há dúvidas de que na vida dessa pessoa o cristianismo vai se tornar o estilo de vida. Esse servo de Deus é visto em qualquer lugar como sal da terra e luz do mundo. E ele começa a fazer a diferença. Ele prega o que vive e ele vive
o que prega. Esse é o querer de Deus para essa geração. Uma comunidade de vidas transformadas, gerando transformação ao seu redor. C.S. Lewis: ser cristão não é fácil. Nos dias de Paulo, não era nada fácil ser cristão. Quem já foi para Roma viu um pouco dos métodos de tortura que eles usavam para destruir os cristãos. Como eles destruíam os templos aonde eles se reuniam. Como eles matavam as pessoas que se reuniam em nome de Cristo. Interessante que esse ciclo está voltando na Terra. Nos dias que estão se aproximando aí a grande tribulação, está voltando esse ciclo de tortura a cristãos. A história nos conta de lutas violentas que gladiadores cristãos eram jogados na arena para que as feras se alimentassem, simplesmente para alegrar os imperadores. E eles não negavam o nome de Cristo. Cristãos que eram queimados vivos em praça pública, cristãos que eram incendiados na rua para ver como que a cidade ficava iluminada durante a noite. Roma vivia uma degradação moral e uma degradação cultural, como nós estamos vivendo nos dias de hoje. Roma tinha peças de teatro e apresentações musicais imorais, cheia de luxúria e pornografia. Roma era uma cidade rica, onde as pessoas tinham muita oportunidade para ganhar dinheiro. Mas aquele que teve um encontro com a glória de Deus não se contaminava com os padrões de Roma. Aquele que tem um encontro com a glória de Deus não pode se contaminar, não pode se conformar, não pode se amoldar aos padrões desse mundo. Ser transformado para transformar vidas é viver a certeza de ter encontrado o centro da vontade de Deus para a sua vida. É experimentar o que o texto nos diz no final, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse grande milagre de Deus tem acontecido na sua vida? Você tem sido agente de influência ou tem sido influenciado nessa geração? Você tem marcado essa geração com a glória de Deus? Que as nossas vidas possam ser entregues ao Senhor de forma plena, à luz da obediência requerida por Cristo, para que sejamos instrumentos que Ele usará para salvar essa geração e para te levar até os confins da terra. Feche seus olhos, curva sua fronte. Talvez ainda você não dê um passo para Jesus. Talvez você ainda não teve uma experiência com o senhorio de Jesus. Você sabe quem Jesus é? Você ouviu dizer de Jesus? Você sabe que Ele veio a esse mundo, que Ele é Filho de Deus? Você sabe que mataram Ele, crucificaram Ele, que ao terceiro dia Ele ressuscitou? Mas Ele ainda não tem sido teu Senhor. Ele ainda não tem governado a tua vida. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Você que nessa noite quer dizer: eu quero o senhorio, eu quero uma experiência com Jesus, eu quero receber Jesus como meu único Senhor e Salvador da minha vida, eu quero ser transformado para transformar. Você que quer fazer isso nessa noite, aí onde você está, levante sua mão, eu quero orar por você. Você que quer aceitar a Jesus como teu Senhor, você que quer dar um passo para Jesus, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Não importa o que os outros vão dizer, o que importa é o que o Senhor diz. Você que quer uma experiência com a glória dele, você precisa tê-lo como Senhor e Salvador da tua vida. Tem alguém em nosso meio que gostaria de dar esse passo para Jesus? Tem alguém em nosso meio que gostaria de dizer: Senhor, eis-me aqui. Até hoje eu tenho vivido nos padrões do mundo, mas hoje eu entendi que eu preciso de um encontro com essa glória. Onde você estiver, faz um sinal com sua mão.
eu quero orar pela tua vida. Você que já tem Jesus como Senhor, mas que ainda não teve essa experiência com a glória. Você que já tem Jesus como Senhor, mas que gostaria de ser transformado para transformar. Vai se colocando em pé no seu lugar e vai dizendo: Senhor, conta comigo. Senhor, conta comigo. Senhor, conta comigo. Para que possa contagiar uma geração, para que possa fazer a diferença nesse mundo, para que possa transformar esta sociedade. Deus não te chamou para ser influenciado, Deus te chamou para influenciar. Deus não te chamou para ser neutro, Deus te chamou para ser cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Deus te chamou para ser cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Ele é Deus que te separou como um canal de influência, como um canal de influência. Convide a glória do Senhor, convide a majestade santa do Senhor. Deus de poder e aliança, Senhor, tu nos sondas e nos conheces. Vê se em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Pai de amor e Deus de graça, nós oramos nessa noite clamando, ó Pai, faz-nos agentes transformadores, faz-nos agentes influenciadores pela Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, enche-nos do Teu Espírito, enche-nos da Tua graça. Em nome de Jesus, reveste-nos, ó Pai. Pai,